algo de muito errado na história de Vlad, o Empalador. Você já ouviu falar dele, certo? O príncipe da Valáquia, aquele homem cujas ações se tornaram uma lenda sangrenta. Mas o que você não sabe é que atrás da lenda havia um homem marcado por dor, por uma busca insaciável por vingança e, principalmente, por um destino sombrio. Ele não começou assim. Não era para ser assim. A história de Vlad não é apenas de uma história de poder. Ela é uma história de como a dor e a humilhação podem moldar um homem. E o que é pior? O que se perde ao buscar um poder que vingança até a própria alma. Mas primeiro, se você gosta de histórias sombrias, ajude o canal a crescer. Certifique-se de clicar no botão curtir, inscrever-se e ativar as notificações. Apenas 1% dos espectadores que assistem se inscreveram. Então vamos lá, é rápido e fácil. Inscreva-se. Obrigado. Vlad, o Empalador, fez da Valáquia o império de terror. O medo era a única moeda que ele aceitava. Quem se rebelava, quem ousava desafiá-lo, enfrentava a morte. Não uma morte qualquer, mas uma morte marcada pela tortura mais brutal e pela humilhação pública. Mas o que você talvez não saiba é que a tortura de seus inimigos não foi a única coisa que Vlad infligiu ao mundo. Ele também se torturou, dia após dia, enquanto sua humanidade se desvanecia, deixando apenas um monstro no trono. Vlad nasceu em 1431, filho de Vlad II Dracul, príncipe da Valáquia. Mas antes que pudesse crescer e ser o homem que seu pai queria que fosse, o destino capturado de uma forma cruel. Vlad e seu irmão foram levados como reféns pelos otomanos. Não foi só uma prisão física, mas uma prisão de alma. Ele foi obrigado a viver no castelo dos seus inimigos, a testemunhar as atrocidades que eles cometiam contra o seu próprio povo. Seu pai foi humilhado em sua ausência e o próprio Vlad foi colocado diante de uma escolha cruel: seguir o caminho da vingança ou ser esmagado pelos homens que o prenderam. E foi assim que Vlad cresceu, entre correntes e sangue, sabendo que o mundo não oferece piedade aos fracos. Aprendeu que o poder só é conquistado por aqueles que desejam cortar tudo o que é humano dentro de si. Quando finalmente retornou à Valáquia, foi como um homem transformado. Seu pai havia morrido, mas a semente da vingança já estava plantada. Ele não queria mais governar com justiça. Ele queria destruir, quebrar os que o destruíram. Vlad se enviou no trono da Valáquia com o coração gelado pela dor e pela sede de vingança. E quando ele olhou para sua terra, ele não viu um reino. Ele viu inimigos. Ele viu os traidores que o tinham deixado. Ele viu os otomanos que, por muito tempo, tinham sido os algozes de sua família. Mas o que Vlad não via, o que ele não sentia, era a linha tênue entre vingança e perdição. Ele começou a empalar. Primeiro aqueles que o traíram, depois aqueles que apenas se atreveram a olhar para ele de forma errada. Não houve misericórdia em Vlad. Não para os seus inimigos, nem para ele mesmo. Ele enfiou suas estacas nos corpos, erguendo-os para que todos vissem, para que todos informassem do poder que ele possuía. Mas o que o mundo não via, o que ninguém sabia, é que ele também estava empalando a sua própria alma. Cada vez que ele enfiava a estaca em outro corpo, sentia uma agonia interna. Algo crescia escuro dentro dele. Vlad não estava apenas governando com medo, ele estava governando com dor. E quanto mais ele sentia a dor, mais ele perdia a sua humanidade. O que começou como um príncipe em busca de justiça, agora estava se transformando em algo completamente diferente. A cidade começou a tremer. Não mais por causa do terror que ele espalhava, mas por causa da crise interna que Vlad não podia mais ignorar. Os gritos das suas vítimas ecoavam em sua mente. Ele não podia dormir, não podia descansar.
Havia algo dentro dele, algo que estava o consumindo, algo que ele não controlava mais. Mas quando as sombras de sua alma começaram a tomar conta, foi quando ele viu. No meio da noite, uma figura apareceu diante dele. Não era humana. Era uma criatura das sombras. Uma entidade vampírica que ofereceu a Vlad o que ele mais desejava: poder absoluto, imortalidade. A criatura disse: aceite a escuridão e você nunca mais precisará temer a morte. Aceite o sangue e você será o rei eterno. A tentação era tão grande, o medo que ele mesmo criara agora tomava conta dele de uma maneira que ele não podia mais controlar. Ele não era mais um homem, não era mais um príncipe, ele se tornou uma besta. Vlad, consumido pelo seu próprio poder, agora se via à mercê de uma escolha que não sabia como tomar. Ele queria destruir seus inimigos, mas o que ele realmente estava destruindo era sua própria alma. Vlad sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Ele estava prestes a tomar uma decisão de que mudaria tudo. Uma criatura vampírica olhou para ele, seus olhos brilhando de malícia, e disse: você não é mais um homem, não mais. Mas você pode ter o poder de todos os homens, se aceitar o que eu ofereço. Ele pensou sobre a oferta: vingança, poder, imortalidade. A única coisa que ele teria que fazer era destruir tudo o que restava de humano dentro dele. Não seria mais Vlad, o príncipe da Valáquia. Ele seria uma força. Ele seria eterno. Com um suspiro pesado, Vlad cedeu. Ele não queria mais sentir a dor. Não queria mais carregar a carga de sua humanidade. Ele queria dominar, governar, sem as fraquezas de um corpo mortal. Ele aceitou e se tornou algo diferente, algo mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Vlad não era mais o homem que subiu ao trono da Valáquia. Ele era agora algo imortal. Ele sentiu o poder correndo em suas veias, sangue frio, e o desejo de destruir suas vítimas foi intensificado por sua nova forma. Cada passo que ele dava, cada golpe que ele desferia, ele sentia sua força crescer. Agora, ele empalava sem sentir remorso. Ele caçava à noite. Suas presas mal sabiam o que os atingia. Os homens não eram mais o seu alvo. Eram as almas que ele consumia, uma a uma, até que ele fosse o único a governar o mundo. Nada mais importava. Mas, enquanto sua sombra crescia, ele começou a perceber que a solidão o envolvia. O poder que ele tanto desejava o havia transformado em um ser sem alma, um monstruoso que não tinha mais ninguém para dominar. Ele era agora apenas uma lenda de medo. Quando Vlad olhou para o seu reflexo pela última vez, ele não viu mais o príncipe, o guerreiro, o homem que ousou desafiar o destino. Ele viu uma criança das sombras, uma bestialidade imortal que nunca mais sentiria o calor do sol em sua pele. Ele havia perdido tudo. O império de medo que ele construiu, o poder que ele conquistou, agora não passavam de cárceres invisíveis. Ele não era mais Vlad, ele não era mais ninguém. O castelo, que antes era um símbolo de sua grandeza, agora parecia uma prisão de escuridão. E Vlad se viu preso na eternidade, governando um império vazio, sozinho. O preço do seu poder sendo o fim de sua humanidade. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal Lendas do Corvo, ative o sininho e deixe seu like. Não se esqueça, o verdadeiro preço do poder é a alma. Nos vemos no próximo vídeo, onde os mitos e lendas se tornam reais.